cançãonovaplay.com. Assine já! Uma ótima manhã viva para vocês, estamos juntos na graça de Deus. Que bom saber que é Ele que nos conduz em todas as situações, em todas as coisas. Você sabia que começou já no dia 21, ontem, a Semana da Família com o Papa Francisco, o Encontro Mundial das Famílias, na verdade, começou ontem e vai até o dia 26 em Dublin, na Irlanda. E o Papa pediu para a gente rezar pelas famílias e por todas, principalmente aquelas que têm passado por dificuldades. Eu vou ler aqui o pedido do Papa para nós. Alguns desafios enfrentados pela família, constatados e apresentados no capítulo 2 da exortação. Entre eles, o individualismo exagerado, como algo que desvirtua os laços familiares e acaba fazendo com que cada componente da família seja uma ilha. Os atos que tentam tornar a família como um lugar só de passagem, onde não se estabelecem vínculos profundos e verdadeiros, e a perda da proposta do matrimônio cristão como matrimônio para toda a vida. Essas expectativas frustradas podem desestabilizar a harmonia familiar e é o que é isso que nós vamos abordar no nosso programa hoje. Essas frustrações, como nós temos lidado com as frustrações. Então, pode começar ali já em casa, nas nossas situações e vivências cotidianas, como pode ser para planos, projetos que não são realizados. Então, você pode participar com a gente do programa hoje, falando como que você lida com as frustrações, como que você faz para superá-las, como tem sido aí? Tem sido fácil superar as frustrações? Então, você participa com a gente através do @Manhã Viva e assim nós vamos trilhar um caminho hoje muito gostoso com a presença do Chico Lobo, que é violeiro, cantor e compositor, que está lançando o CD Tempo de Paz, que estará com a gente no programa hoje. Bem-vindo! Obrigado, um prazer. E para falar de um tema que é totalmente no nosso cotidiano, né? São as frustrações e como a gente poder ultrapassá-las, né? Estamos na expectativa também, né? Para a gente saber como que a gente vai fazer para vencer e superar aí as nossas frustrações, porque a gente pensa às vezes em frustrações só de algo que nós projetamos mais para frente, mas no dia a dia, quantas aparecem aí, a gente precisa saber driblar e superar. E como que a gente vai fazer isso? Quem vai nos ajudar é o Elbert, que está aqui com a gente, e ele vai, Elbert Gonçalves, psicólogo, ele vai nos ajudar e nos orientar nesse processo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Que alegria. Olha, aqui você pode perceber que a gente vai fazer assim no programa hoje. Nós temos algumas situações e a gente vai ver o que vai causando na pessoa, as frustrações que elas vão acontecendo, o que a gente coloca, o peso, como que a gente vive cada uma delas, certo? Certo. Então a gente vai trabalhar dessa maneira e você, para ficar aqui nesse bate-papo gostoso com a gente, você participa através do @Manhã Viva, como eu falei, combinado tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí você vai falando, eu tive essa expectativa mesmo e vivi essa frustração, né? Então você está convidado para ficar aqui juntinho com a gente, certo? Então a gente já vai começar com essa aqui, ó, que é uma formatura. E aí, Elbert, quais as expectativas, o que geralmente a pessoa vive com relação a esse sonho, né? Eu quero fazer uma faculdade. E Sim. aí? Eu acho, Gabi, que é interessante a gente pontuar o que seria uma frustração, o que é uma frustração, né? A gente entende frustração como uma resposta emocional do nosso organismo frente a uma expectativa, a um desejo não alcançado. Sim? E essa frustração, ela pode vir acompanhada de vários outros sentimentos, como um sentimento de impotência, de incapacidade, de baixa autoestima. Então, a impotência, geralmente, a frustração, geralmente, ela não vem sozinha. Por isso que, para nós... um monte de coisa com ela. Um monte de coisa. Por isso que é tão importante para nós pontuarmos, espera aí, essa situação que eu estou vivenciando, ela está me gerando uma frustração, uma decepção. Sim? E frustração e decepção são diferentes.
Olha A que legal. decepção Então, é algo bem momentâneo. Fiquei decepcionado agora e ela passa. Rapidamente eu esqueço daquilo. Eu Então, supero. é decepção. Decepção. Eu fiquei decepcionado com alguma coisa. Agora, a frustração é um sentimento prolongado. Geralmente por expectativa muito grande que eu tive frente a uma situação, como, por exemplo, uma formatura. Né? Imagina hoje, nos nossos dias, só para alguém entrar na faculdade, numa federal, é muito difícil. Né? Na situação que nós estamos vivendo, com, infelizmente, o estudo nosso, a educação, ela não é boa, né? Uma educação estadual, municipal. Para que se consiga passar de uma vez no vestibular, para ingressar, na verdade. Então, só para entrar já gera uma certa frustração, né? Aí, presta vestibular uma vez, não passa, 2 não passa, 3 não passa, aí já começa uma frustração muito intensa e isso diminui o potencial e a capacidade cognitiva de um estudante para continuar firme naquele propósito. Porque aí entra o que você falou com relação também a tudo que vem junto com a frustração. Tudo. Porque a autoestima vai, né, fica com aquela baixa estima, autoconfiança. Então, mexe com tudo e aí a possibilidade de se dar melhor na próxima prova já vai diminuindo por conta desse sentimento. Exatamente. Eu estou trabalhando atualmente com um rapaz que ele tá tentando concurso para o magistrado, já tem 8 anos. Imagina o nível de cobrança interna que esse rapaz tem. Dele, da família, da sociedade. Pô, mas de novo não passou, mais uma vez não passou. Né? E é um desejo, é uma expectativa muito grande que ele tem. É algo que ele almeja de fato. E ele tem toda a capacidade, só que a frustração, ela também traz ansiedade, ela aumenta a ansiedade. Né? E a ansiedade... É uma bola, né? Uma bola de sentimentos. Herbert, você falou uma coisa muito interessante quando você coloca a família, tudo junto nessa bola. Porque às vezes quando a gente fala da frustração, ela parece pessoal, mas ela também... Ela traz toda uma carga da sociedade que a gente está hoje, da cobrança ao jovem, no caso da formatura, do vestibular, do concurso, quando ele não passa, a frustração que se estende para o familiar e que, às vezes, uma palavra mal colocada potencializa até essa baixa estima. Total. A gente tem que ficar muito atento a isso também, né? Nesse momento, um acompanhamento de um profissional mesmo, sabe, para... conseguir trazer para ele uma noção de realidade para o potencial dele. Porque a cobrança externa, ela vem de uma forma muito depreciativa, agressiva. Sabe? Agressiva. E aí, você precisa, os pais estão ali com dificuldade, talvez, pagando um cursinho pré-vestibular. Sabe? Então, existe mesmo uma cobrança externa. E os pais perdem a razão com isso? Talvez não, porque está tão difícil. Porque também eles estão vivendo uma expectativa. Né? Então, é uma expectativa de uma pessoa sobre expectativas. Né? É um efeito dominó. Mas então, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa centro, no caso do estudante, né? Ele precisa também, muitas vezes, desse acompanhamento para que ele consiga lidar também com essas expectativas vindas de fora sobre ele, né? Sim. Você tem que passar, você precisa conseguir, né? Ele precisa também ele estar bem de forma a dizer, não, espera aí, eu vou conseguir, aguarda, vai ter o tempo certo. Mas para isso precisa também desse acompanhamento, né? Sim, e ele tem uma noção... do potencial dele, ele sabe quem ele é. Então, frente a uma prova de um vestibular, por exemplo, não, eu sei do meu potencial, eu já estou estudando há tanto tempo, então eu sei essa matéria. Se ele chega lá com essa convicção, com essa certeza, o cérebro dele, porque o nosso cérebro ele é condicionado aos nossos pensamentos, ele trabalha a nosso favor ou contra nós. Baseado no pensamento que nós enviamos para ele. Se é positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Se eu chego lá com uma autossegurança, uma autoconfiança, não, eu sei que eu sei,
mas sabe que sabe porque sabe mesmo. Não é um pensamento positivista. Tipo assim, eu vou pensar para dar certo. Pensar positivo e na hora vai acontecer. Não. Eu estudei, eu sei. Ele se preparou mesmo para aquilo, ele sabe que ele sabe. A carga da experiência que ele vai trazendo. Ele traz uma carga de experiência. E, na verdade, depois que eu conheço pessoas que tentaram aí medicina há 5 anos, né? Ficaram... Mas depois que desencanou, vamos dizer assim, né? Tirou assim, não, vamos fazer essa prova. Fez e se deu super bem e passou. Porque tinha todo um conteúdo de tantos anos estudando. Quando chegou que conseguiu lidar aí com essa expectativa, não, eu vou fazer a prova. Vou em paz, vou fazer... Conseguiu passar porque tinha todo o conteúdo e toda essa bagagem, essa bola que impedia de dar a resposta ali que ele sabia, desabrochou nas respostas positivas, vamos dizer isso. A cobrança ela gera ansiedade. A ansiedade ela gera uma descarga de adrenalina na pessoa no momento da prova. Então, imagina, um hormônio do bem-estar, né, uma noradrenalina, uma serotonina que é dada através da autoconfiança. Se eu tenho autoconfiança em mim mesmo, se eu estudei, se eu fiz o dever de casa direitinho, eu vou chegar lá confiante. Nesse momento, a minha confiança gera no meu cérebro hormônios saudáveis, positivos, bons, que na hora, no momento, eu vou estar tranquilo, né? E aí eu vou ter uma resposta positiva daquela prova. E você pontuou uma situação muito interessante sobre os 5 anos de medicina, de tentativa do curso de medicina, por exemplo. A medicina, ela está em alta, está em voga. Então, todo mundo quer prestar concurso para medicina. Você pergunta a criancinha, o que você quer fazer? Eu quero ser médico, porque é bonito, né? Bonito mesmo. É uma profissão muito bonita, que ajuda pessoas, enfim. Então, existe um conceito social sobre a medicina. Só que aquele é um conceito social, não é um conceito dele, pessoal. E aí, desculpa, aí, sinta-se em casa. Baseado nesse conceito social, ela não tinha uma estrutura própria para a medicina. A medicina não veio para ela, sabe? Aí, quando a medicina é dela, ela pode ter convicção. Você pode tentar 10 vezes que uma hora você vai passar. A gente trabalha muito isso no consultório. Que nem esse rapaz dos 9 anos, dos 8 anos tentando. É dele. É convicção, é dele, não é algo que impuseram. Não é. Por isso que ele continua tentando. Agora, a frustração gera nele ansiedade, que ele chega na prova, ele não tem uma resposta positiva. Ele sabe e ele se trava completamente pela frustração das cobranças externas. Pois é, então, aí a gente não é um ser tão individual assim. O meio, a sociedade, a família, os amigos, todo esse meio pode nos ajudar, seja para caminhar para frente ou para potencializar essa frustração. Agora, só aqui para a gente trocar, existe também aqueles aí, só para a gente... que a gente falou muito do jovem que quer fazer aí a faculdade, que está almejando e tal. Mas existem aqueles que já estão, pelas circunstâncias da vida, foram trabalhar e não conseguiram parar para fazer a faculdade, vieram filhos e tudo mais. E existe lá no fundo aquela frustração, poxa, eu não fiz uma faculdade, que era o sonho da pessoa e ela não conseguiu realizar. Nesse caso, como que a pessoa pode superar essa frustração, olhando para os benefícios na vida que ela construiu? Então, Gabi, tem várias formas. Eu acredito muito na possibilidade real, se é um desejo, uma expectativa real da pessoa, se aquilo faz parte dela, sabe? Eu acredito que em algum momento essa expectativa vai ser alcançada. Ela consegue fazer essa faculdade, vai conseguir. Ela consegue... Se me permite, Gabi, eu quero trazer uma experiência pessoal mesmo. Minha mãe, ela fazia o 2º grau quando ela teve a mim e meu irmão, né? E aí ela não concluiu o 2º grau. Aí ela veio a gravidez e veio a gente e ela parou de estudar naquela época, imagina. E ela tinha um sonho, um desejo. Tanto eu quanto meu irmão concluímos uma faculdade e tal, e ela tinha um desejo muito, muito, muito grande de concluir. Uma expectativa muito grande de fazer uma faculdade. Aí, já eu, depois de adulto, eu falei com minha mãe. Minha mãe tinha 55 anos, né? Eu falei, mãe, volta e tal, tem um jeito aí. Nós buscamos, eu e meu irmão, nós buscamos. Ela foi fazer
supletivo, que termina Pra segundo concluir grau. o segundo grau. Em 6 meses, ela concluiu, prestou vestibular em assistência social, ela concluiu a faculdade com 60 anos. Ai, que lindo. Sabe? Então, é uma expectativa que tem possibilidade. Talvez Não por é ela, parada e acabada, vamos dizer assim. É uma expectativa que ela tem como ser realizada ainda. ela foi frustrada por algum momento, mas ela foi adiada. É um desejo adiado, não é um desejo frustrado. Legal. Sabe? Então, quando a gente trabalha dessa forma, com a decepção momentânea, para que ela não se torne numa frustração, eu vou prolongar aquele desejo e conversar comigo mesmo, dialogar. Não, ok, agora não dá. Eu vou guardar você em algum lugar aqui, vai ficar muito bem guardado, está arquivado, porque isso sou eu, faz parte de mim. Em algum momento isso vai acontecer. Deixa aqui numa caixinha que na hora certa eu vou pegar E eu não faço disso uma frustração. Legal. É um sonho. Não é a base ali, ela vira sonho. Ela vira sonho. Olha que legal, muda o ponto de vista. Eu penso assim, ela se torna luz onde tudo era escuro, naquele momento para ela. E às vezes vira até uma expectativa depois, até lá na frente, gostar. Não, agora eu posso cuidar dessa parte, né? Agora eu vou cuidar. E por que eu e meu irmão, nós nos preocupamos com isso? Porque sempre ela trazia esse sonho. Ela deixava sair, sabe? Não como uma frustração, né? Porque se fosse como, eu fiquei grávida de vocês e tive que parar de estudar. Não, ela trazia, que bom, meus filhos, que vocês estudam. Isso era um sonho da minha vida. Sabe? E aí nós alimentamos o sonho dela também e nós fomos incentivando, né, para que a expectativa dela, o sonho dela fosse realizado. Que lindo, né? Que legal. Eu conheço uma amiga também que se formou em medicina depois dos 60 também e exerce com a maior alegria porque ela viveu todo um tempo para depois viver essa realidade. Então é bonito mesmo perceber que até mesmo você que nos acompanha aí, se tem aí esse sonho, vamos dizer assim, não mais frustração, vai chegar o tempo certo. Então vamos deixar ele guardadinho e viver um tempo para cada coisa. Esse tempo que você está vivendo não é para fazer aí essa faculdade, seus estudos, deixa ele guardadinho como sonho e aí vai vivendo o dia de hoje com mais tranquilidade, sem peso. Combinado? A gente vai fazer assim, nós vamos para o intervalo e a gente volta porque tem bastante assunto aqui para a gente trabalhar e falar hoje. Combinado? Então eu vou fazer assim, ó, eu já vou tirar aqui essa primeira expectativa, frustração ou sonho. Que já não é uma frustração, que já virou um sonho. E quando você tira, posso cantar uma estrofe que eu acho que tem um pouquinho a ver com isso que a gente está fazendo assim, ó. Quando eu me vi sozinho, coração descompassou, pisei pedras no caminho, amor, alegria e dor. Mas encontrei tantos amigos. Vamos pro intervalo com essa música gostosa. Assim fiz minha sorte, sendo luz onde era breu. Que lindo! Que bonita! Bom. Fez da luz o que era escuro, o que era breu. Trago na minha viola a voz do coração que vem soprando as cores e o verde do sertão. Trago no meu embornal palavras de amor, a alma adornada de versos no peito de um cantador. Tantos sonhos que guardei pra mim, tanta estrada que não tem mais fim, pra falar dessa gente que quer ser feliz nos cafundó do meu imenso país. Ei, voltamos aí ao som do Chico Lobo. Que lindo, letras lindas, né? Que beleza! Muito obrigado, viu, por
deixar o nosso programa assim mais suave e também complementando com letras tão profundas diante de tudo que a gente tem falado Traz reflexão, hoje. né? Gera Essa reflexão. cantiga, Tempo de Paz, é que dá nome ao CD Tempo de Paz, que eu estou lançando ao lado do cantador Zé Alexandre, pela gravadora Quarup. É mesmo essa reflexão da gente entender o nosso tempo hoje tão individual e que há necessidade mesmo dessa cumplicidade com a família, com o mutirão, que é uma coisa muito do interior, as pessoas se ajudarem. A gente trazer valores que estão nesse Brasil profundo para os grandes centros urbanos. E resgatá-los, né? Perfeito. Porque de acordo com tanta correria e individualismo, termina ficando um pouquinho E de essa é a lado. súplica da humanidade, né? Tempo de paz. De ressuscitar esse mutirão, né? De ajuda. Tem alguém ali triste? Vamos ajudar, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer um mutirão para passar uma roupa, para ajudar uma mãe que está com um filho pequeno. É isso mesmo. É a realidade. Se a gente ficar tão preso nas nossas situações, a pessoa vai vivendo frustrações por não conseguir realizar muitas coisas e você frustrado em casa por estar sozinho. Sim. E aí termina juntando aí forças e a gente vencendo juntos. Nós temos uma sugestão hoje de livro para você, que é o livro Lutar Sempre, Desistir Jamais. É um pouquinho da trajetória do Padre Bruno até chegar ao sacerdócio e ele partilha com a gente e vai nos ajudar também a viver um pouco do que nós estamos falando hoje, porque o próprio tema do livro já diz: lutar sempre, desistir jamais. Com Deus, tudo é possível. Se você quer aí esse produto, você pode entrar em contato conosco através de loja.cançãonova.com ou ligar no 12 31 86 2600. Eu gosto de falar que também nas lojas físicas, viu? Onde tem uma casa de missão da Canção Nova, que tem uma loja, você pode já sair com o seu na mão, já começar a ler, riscar, anotar e dar esse passo aí de nunca desistir. Dá cada dia, basta o seu cuidado e a gente vai caminhando, né? Ô, Herbert, falando em caminhando, Herbert, vamos caminhar ali para o nosso painel? Vamos lá. Porque temos ainda alguns assuntos, vários assuntos e que são bem pertinentes. Por exemplo, aqui a gente pode ver um casamento. E quem não vive aí essa expectativa, muitas pessoas, muitas mulheres vivem essa expectativa de um casamento. E como a gente está falando, às vezes nesse individualismo que a gente tem visto, termina que não consegue encontrar a pessoa e gera aí essa frustração. E o que a gente pode orientar, então, essas pessoas? Então, a expectativa de que o casamento vai mudar a vida de uma pessoa... Vai resolver todos os problemas da face da terra. Os problemas acabaram, quando né, eu a partir casar, de um casamento. Vou quando ter eu minha encontrar casa. um príncipe encantado. Né, isso são fantasias. Vou sair da casa dos meus pais, vou ter minha própria casa. Né? Então, a gente sempre trabalha assim, para um ganho, você geralmente tem 3 perdas. Você tem que abrir, para um ganho, você tem que abrir mão de 3 outras. Então, tá vendo que pode ser um ganho, e é um ganho, um casamento, um relacionamento. É sim, mas você vai ter que abrir mão de tantas outras coisas e de frustrações Contínuas. diárias, rotineiras, que um casamento traz, é uma responsabilidade. E a maioria das pessoas entram só com a fantasia, não entra com a responsabilidade. E com a realidade. Com a realidade, né? Então, uma dica para quem busca, a gente trabalha muito também pessoas que hoje, no dia a dia, a prioridade é o trabalho, mas a necessidade de se relacionar existe, ela é inerente ao ser humano. E essa individualização que nós temos vivido em função da nossa rotina corrida, trabalho e faculdade e estudar e tal, a gente vai deixando para trás um relacionamento que é tão saudável para o ser humano. Só que entra consciente, peraí, não é a coisa que vai mudar a sua vida, né? A solução dos meus A problemas. solução dos problemas. Ou até aquela expectativa que você vai mudar o seu parceiro. Porque se você isso é casa, legal você também. vem com ele, com a personalidade, com o que ele é. E às vezes o casamento também é uma grande arte de você abrir mão de algumas coisas, como você mesmo disse. Diárias. Ganha-se uma, perde-se 3. É verdade. E isso é diário, né? Um exercício.
Porque você vai ter que abrir mão de você mesmo. O tempo Você está inteiro. preparado para isso? Mas é legal a gente ver também que existe essa expectativa daquela pessoa que tem alguém ali realmente que vai viver essa realidade do casamento, mas existem expectativas e pessoas que estão se relacionando, que está vendo que não é aquela pessoa, já começa a perceber pelas atitudes, né? Por conta A família como o senhor tá falou aí. do temperamento da pessoa, já vê Sim. que não vai ser A algo família, legal. os amigos estão Sim, orientando. sim. Olha, presta atenção, Cuidado. E a pessoa cegamente entra nesse relacionamento. E ela quer o casamento porque vai solucionar os problemas. Exatamente. Então, numa situação dessa, é preciso parar um pouco para que a frustração não venha pós-casamento. Ela quer suprir muitas pessoas quer suprir através do casamento vazios existenciais, que não é o vazio do casamento. Cada um de nós temos os nossos vazios, né? E existe um vazio que é inerente do ser humano, que é um vazio que ele só hoje, cientificamente é comprovado, ele só é saciado pela espiritualidade, através da espiritualidade. Olha que legal. Então, existe um vazio que só vai ser suprido. Por isso que eu tenho que prestar muita atenção. Eu posso estar tentando suprir um vazio espiritual através de um relacionamento emocional. Isso aqui é emocional. E que não vai ser, não vai ser saciar esse preenchido. vazio. Não vai, ele vai permanecer, ele vai continuar. E aí vai gerar uma frustração. Por quê? Eu transferi para um relacionamento um vazio que ele só é preenchido através da busca por algo superior, da busca por Deus. Né? Então, se eu costumo dizer que, geralmente, que nós nascemos todos com esse vazio. Todos, é nosso, é para que a inerente do gente, ser humano. para que a gente busque a Deus, né? Então, em todas essas situações, esse vazio ele vai existir. Vai existir. Porque é um vazio que só vai ser preenchido com Deus. Só. Eu tenho a necessidade de alimentar a minha vida espiritual, a minha vida emocional e a minha vida racional, intelectual. Nós somos compostos por essas três estruturas, emocional, racional e espiritual. Então, eu tenho esses vazios existenciais, emocionais, racionais e espirituais. Né? Então, eu não posso focar todas as minhas expectativas do meu eu total sobre um casamento, senão eu vou me frustrar. Eu tenho que estar sempre buscando ser preenchido em todas as áreas da minha vida. Isso aqui é só mais um pedacinho do meu eu. É uma área do meu eu. E é para aquelas pessoas que olham, que não tem ninguém, que não conseguem vislumbrar assim, hoje alguém, mas no coração tem esse desejo aí de constituir uma família. E isso fica aquele buraco, como você mesmo disse, aquele vazio, e vai gerando essa expectativa e muitas vezes uma frustração para esse tipo de pessoas, porque na nossa sociedade a gente sabe, não só na sociedade, né, no mundo, a quantidade de mulheres para homens ela dizem, né, que é incompatível. Né? Então, realmente vão acontecer situações em que a pessoa vai permanecer solteira. E como permanecer solteira feliz, sem essa frustração? Não achei ninguém, não tive ninguém, né? Eu sou pior. Não é questão de ser pior, né? Sim. Essa valorização do outro e não valorização de mim mesmo é um problema para nós. Porque eu só vou ser completo no relacionamento se eu sou completo comigo mesmo. Então, quando eu sou completo comigo mesmo, acrescenta um relacionamento, acrescenta. Mas eu não deixo de ser eu se o relacionamento não existir. Sabe por quê? Eu já sou completo comigo mesmo. Sabe? Completo não. Eu já sou tranquilo, eu já sou satisfeito. Satisfeito comigo mesmo. Né? Completo nunca seremos. Nunca. Né? Mas eu posso ser muito bem tranquilo e bem resolvido comigo mesmo, apesar de não ter acontecido um casamento ou filhos aqui. Então, já que você falou para o filho, a gente pula ali para o filho. Eu só quero pontuar uma coisinha muito importante aqui, porque a frustração, ela vem acompanhada da agressão. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Aí você entra num relacionamento achando que o relacionamento vai resolver todos os seus vazios, todas as suas angústias. Não vai. Aí você se frustra com isso. Aí você rompe um relacionamento com uma pessoa que todo mundo já estava pontuando. Essa pessoa não é para você. Essa pessoa mostra pontos de agressividade. Aí ela rompe esse relacionamento, não dá conta de sustentar aquilo. Aí a pessoa que já era agressiva
pela frustração, essa agressividade ela é potencializada. E nós vemos nos jornais todos os dias casos de ex-maridos que mataram esposas, porque a esposa o abandonou, né? Não soube lidar Então, com muito isso. cuidado, a frustração vem acompanhada da agressão. Muito cuidado. Legal, Ok? isso fica Então, até cuidado como um com os alerta. relacionamentos, um alerta. E essa frustração, ou até de não ter conseguido, vamos dizer assim, ela pode gerar a agressão para as outras pessoas, não Sim, só para eu me aquele torno que uma causa. pessoa... Sim, eu me No torno meu uma pessoa... relacionamento, amarga, agressiva com as palavras, com quem está em volta. Sim, uma autocomiseração comigo mesmo, sabe? Eu torno uma pessoa agressiva comigo mesmo. Né? Eu sou agressivo nos meus relacionamentos, eu sou agressivo, preciso buscar alguma coisa na minha vida, eu não busco porque eu estou com raiva de mim mesmo, sabe? Gera um comportamento eu não vou correr atrás mais, não vale a pena. Paralisante, né? Penalizante, totalmente comigo mesmo. Consigo e com quem está em volta, né? Sofre. A gente vai fazer um programa sobre violência doméstica, vai ser interessante também, que a gente pode abordar, Fantástico. falar sobre Fantástico. isso. Então aqui, ó, vou colocar o casamento, vou tirar ele aqui, colocar aqui junto com a formatura, e aí tem os filhos. E tem muita gente hoje vivendo um processo gigantesco de ansiedade por não conseguir engravidar. E isso também se torna essa mesma bola de neve que a gente falou lá da formatura? O que você acha? A mesma. A frustração por não ter filhos, ela precisa ser muito analisada, muito bem pensada. Porque um filho, existe uma expectativa muito grande sobre um filho também que vai resolver o problema do casamento. Né? O casamento não está bem, gera-se uma expectativa de que um filho vai superar todas as dificuldades do casamento. Não façam isso, não transfere para o seu filho a cruel responsabilidade de ser a cura para o seu relacionamento que não está bem. Procura satisfazer os seus relacionamentos primeiro, vai satisfazer a si mesmo, para depois ter a possibilidade de trazer um filho ao mundo. E aí sim, vai ser uma família saudável. Porque você não transferiu uma expectativa criança. Que vai ser frustrada. Vai ser frustrada. E também tanto para os pais quanto para os filhos. E existe também toda uma realidade do trabalho próprio ali com os filhos, né? Porque aí quando a gente fala de um ganho, 3 perdas com filho, eu acho que pode aumentar um pouquinho o número de perdas. Muito! Deve ser Noites não dormidas. Tenho muitas 3 filhos, entendo bem 3 o que é filhos. isso. É mesmo. Tem Então, que tocar muito a viola. para si, né, e para os outros. Mas é uma graça também. Quando a gente consegue esse equilíbrio de não colocar no filho toda essa pretensão do relacionamento, entender que é mais um passo e que a responsabilidade aumenta mais do que essa satisfação momentânea, eu acho que aí é o grande ponto, esse equilíbrio. Sim. E tem muitos casais, hoje a gente vive essa realidade, eu com meu esposo, nós vivemos algumas perdas, né? Alguns abortos espontâneos, temos um filho, agora tem a Maria Tereza que está vindo, mas nós vivemos essa realidade, muitos nos acompanharam. Hoje a gente até faz a novena em honra à Santa Gravidez da Virgem Maria, por todos aqueles que querem aí engravidar, terem seus filhos, mas é algo que eu tenho dito muito porque tenho partilhado muitas mulheres, muitos casais, que estão muito ansiosos, que estão na fase de fazer exames, ou que não tem dado certo, não tem nada, de um lado nem de outro, mas que não conseguem engravidar, e isso tem tornado um peso até para o relacionamento, né? Então, até para o próprio ato conjugal já se vai com um peso. Então, é interessante a gente falar dessa expectativa, vou dizer até demasiada, porque depois o filho chega, como você disse, e vem aí toda uma responsabilidade. E se o casal já não estava tão bem, é complicado também, para que receba esse filho nesse ambiente mais saudável. Sim. E vocês têm percebido o quanto isso tem vindo à mídia? A mídia tem falado sobre pais, geração de filhos, pais que não conseguem engravidar, e aí fazem inseminação artificial, alguma coisa nesse tipo. É porque tem sido uma necessidade
social mesmo, sabe? É uma necessidade social, porque hoje os pais, pela necessidade, a correria do dia a dia, têm protelado muito a vinda dos filhos. E quando vem, aí despertam para isso, já está um pouco tarde, a mulher já está um pouco mais velha, né? E aí vem essas dificuldades que trazem consigo as frustrações. Então, muito cuidado, assim, vamos trazer, saber priorizar as nossas necessidades. Quem sabe se você tem necessidade de ter filho aos 28, né? Não precisa ganhar a vida primeiro para depois ser seu filho, né? Tem um livro que fala sobre transformando bênçãos em maldições. Né? A gente pode, um filho é uma bênção para a vida de um casal, mas a gente pode fazer dessa bênção uma maldição, porque a gente não soube o momento certo, o jeito certo. Não né? percebeu, né? Não percebeu os sinais que a vida foi trazendo para a gente e o dia a dia foi nos corroendo e nos ocupando com essas coisas tão efêmeras, passageiras, né? Isso aqui, um filho é tão valoroso. Né? E aí, só para a gente ajudar esse tipo de casais, né, que nos acompanham hoje, que estão com a gente no programa hoje, de como a gente pode, então, superar, né, essa expectativa, porque muitas vezes, e eu vivi isso também antes de engravidar, que cada vez que vinha ali o ciclo, vinha a menstruação, era uma frustração gigantesca. Sim. Eu chorava porque, tipo, não deu certo. Sim. Não consigo ser mãe, dar um filho para o meu esposo. Então, é uma cobrança que as mulheres hoje vivem e que partilham, né? Então, é uma frustração sobre frustração a cada mês. Sim. Então, como fazer com que isso não tenha esse peso tão grande, de forma que a pessoa, tudo em volta, perde o sentido. Porque o sentido maior dela é conseguir ter o filho. Sim. Cuidado maridos, né? Tá aí uma dica, né? Cuidado maridos com esse momento da esposa, né? Que é tão delicado. Ele tem que ter essa sensibilidade para perceber, opa, minha esposa, eu não posso ter uma cobrança sobre ela. Porque é algo natural e precisa ser natural, né? Então, maridos, cuidem das suas esposas nesse momento, né? Que vale muito. E eu acho interessante também a gente pontuar a adoção. Né? Pais, maridos, esposas que não têm condição de gerar filhos, né? Por um problema de saúde, filhos biológicos, gerem filhos, né? Adotivos. Hoje a busca por isso, a demanda está tão grande, a necessidade está tão grande, né? Então isso é algo que vai trazer um preenchimento e não vai se tornar uma frustração. Então, tem N possibilidades. E o gerar no coração, ele tem um valor sublime demais, né? Porque é uma geração também, é um amor, é uma doação. Sim, tem todo o processo. Existem mulheres que adotam, que elas dão leite, elas produzem leite. Então, está vendo uma movimentação hormonal mesmo no cérebro, a ponto da mulher que adotou um filho, ela produzir leite. É bonito demais, é lindo demais. Não faça do seu sonho uma frustração. Não faça. Continue sonhando. Continue sendo sonho. Tem alguma música para nós? Pensei numa aqui. Posso? Pode. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Gosto muito dessa frase. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que lindo! Uau. É o ser feliz no hoje. É a responsabilidade nossa, né? Nossa. Então, eu vou fazer assim, vou tirar esse aqui, então. Tá tão bonitinha essa foto. Peraí, ó, não tá nem querendo sair. E já quero aproveitar, pedir para que Deus toque aí em cada casal que tem esse sonho, o sonho de ser em paz. Toque em cada situação, quer seja física, espiritual, emocional. Que o Senhor mesmo possa tocar, possa curar, possa revelar as causas da infertilidade. E se for vontade de Deus, que o coração seja aberto também para a adoção e que seja um tempo de crescimento, de maturidade para o casal e para a futura família. Quero pedir isso, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que ela possa emprestar seu ventre santo
e que muitas mulheres possam testemunhar que esse sonho não foi frustrado, mas permanece sendo sonho e se tornou realidade. Que o Senhor mesmo realize a sua graça em todos os ventres que nos acompanham hoje, em todos os casais, para que possam realizar seus sonhos na vontade de Deus. É assim que a gente vai para o nosso intervalo e volta já já, porque temos mais temas, mais assuntos para a gente trabalhar aqui. Pode cantar mais um pouquinho? Então vamos lá. Estamos de volta nessa manhã aí para superar as expectativas, vencer aí as frustrações que a gente vai vivendo ao longo do dia e tudo isso ao longo da vida também. Mas tudo isso só é possível graças a você que é sócio evangelizador da Canção Nova e faz a nossa missão acontecer. Nosso muito obrigado. E já fica o convite também, você que nos acompanha, que não é sócio, você pode entrar em contato com a gente e ver aí a melhor forma de evangelizar com a gente. O valor, quando, é tudo o que você pode, da forma como você pode. E assim a Canção Nova vai acontecendo aí há mais de 40 anos. Nesses 40 anos, com a ajuda de cada um. A gente fala que a moedinha faz milagre, é mesmo, é porque o que você pode é o que vai fazendo essa obra de Deus acontecer. Então, para mais informações, você pode acessar clube.cançãonova.com ou ligar para nós no 12 3186 2600. Fica a dica aí para você. E uma outra dica que é um convite, é para que você participe com a gente do Osana Brasil. Gente, o ano está voando. Daqui a pouquinho já é dezembro, aí de 7 a 9 de dezembro, Osana Brasil. E o tema desse ano é: o Senhor ama seu povo e honra os humildes com a vitória. Então é tempo de celebrar as vitórias de Deus, as nossas superações aí. Nós vamos celebrar juntos no Osana Brasil. E quem estará com a gente esse ano é o Padre Roger Luiz, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, a Luzia Santiago, Márcio Mendes, toda a comunidade Canção Nova, para celebrar junto esse momento de graças. A gente vai vivendo aí as lutas ao longo do ano. Quando chega no Osana, a gente celebra as vitórias de Deus na nossa vida, que a gente conseguiu superar, conseguiu vencer aí as nossas lutas. Então, para mais informações, é o mesmo telefone, 12 3186 2600 ou eventos.cançãonova.com. Eu acho que esse ano o Osana Brasil vai ter que acompanhar de casa, viu, gente? Que a Maria Tereza já vai estar com a gente, se Deus quiser. Mas vou celebrar minha vitória de casa, eu acho, esse ano. Mas aí a gente vai se encontrando na oração, não é? Bom, vou fazer assim, eu venho para cá para a gente continuar falando dos nossos temas, mas tem participação, eu vou ler para vocês, tá? A da Andréia Márcia, ela diz assim: fiz uma faculdade de nutrição, comecei a trabalhar logo que me formei, mas em um trabalho não passei na experiência. Não me disseram por quê. Fiquei muito triste e já trabalhava paralelamente como professora. Larguei a nutrição. Foi uma frustração imensa. Já pensei, será que eu não sou capaz? Essa é a pergunta que fica, né? Porque gera um sentimento de impotência, incapacidade, né? A frustração, ela vem acompanhada desse sentimento de incapacidade. E o interessante é porque ela fez uma única experiência. Seria legal fazer outras experiências. Sem dúvida. Ainda mais na nutrição hoje, que está super em alta, aí todo mundo querendo se alimentar saudável. Certamente as pessoas que estão vendo esse programa são pessoas que têm fé, que acreditam mesmo, né? E quando a gente sabe que, quando a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se aconteceu isso aí, tem alguma coisa para você aprender com isso aí. Aprende com essa decepção, com essa frustração, sente o luto, sente a dor, porque a gente não pode ignorar essa dor. Por favor, gente, a gente não está aqui para falar para você: ei, não se frustre, não fica triste não, isso passa, não importa com isso. Não, a frustração, ela precisa ser vivida, porque ela traz experiência, sabe? Ela traz aprendizado. É através da frustração que eu vou me ressignificar. Peraí, não deu desse jeito, de que jeito vai dar? E eu vou me ressignificando e me recolocando a cada passo. Né? Então, não para, acredite. E hoje, como nós falamos, a inteligência espiritual, que é a certeza, a convicção de que algo sobrenatural possa acontecer, essa é a inteligência das inteligências.
a gente lida com a inteligência emocional, racional, intelectual, né? E a inteligência espiritual. Hoje, cientificamente comprovado, a inteligência espiritual é a inteligência das inteligências. É a que rege as outras inteligências. É a que movimenta é o movimento. mais, Que sabe? legal. A força motriz das inteligências. Então, se você acreditar que você é capaz mesmo, que algo vai acontecer, que humanamente tudo diz não deu, não passou na primeira experiência. Não, peraí, eu vou fazer disso um aprendizado. Eu sei que eu posso, sabe? Não por mim, mas por algo Maior. acima, algo maior de Agora, mim. é interessante ela falando aqui, que aí me veio a realidade também de pessoas que têm aí ou uma formação, ou já trabalharam em, por exemplo, até a questão de a gente ver aí quantos jovens, quantos rapazes com a expectativa de serem jogadores de futebol que terminam não sendo tão aproveitados como poderiam. Tem a realidade como dela de nutrição ou de outros que se formaram em alguma área e que também não foi, não deu um resultado positivo que se esperava. É o que você falou, não parar nisso e aproveitar essa experiência para ir além. Para ir além. Não deu dessa forma? Peraí, de que jeito pode dar? Né? Eu não me tornei um jogador de futebol, mas de repente eu posso me tornar um educador físico, que eu vou trabalhar com crianças, ensinando crianças a jogarem futebol, sabe? Então eu vou, talvez o meu lugar não seja... A gente se espelha demais, né? A gente, como ser humano, nós temos uma necessidade muito grande de ter referências, né? E as pessoas de referência, o Neymar é uma referência hoje para molecada, para criançada, né? Então eu acho que eu tenho que jogar como ele, eu tenho que estar no campo como ele, jogar no time dele, sabe? Não, peraí, eu tenho o meu lugar. E qual é o meu lugar? Isso eu vou buscando ao longo da vida. É um exercício, não é uma lugar do resposta outro. rápida. Eu busco o meu lugar. Legal. Sabe? Posso dar um testemunho pessoal? Eu formei educação física, trabalhava com educação e fazia os primeiros shows juntos. Sofri um acidente onde a única coisa que eu machuquei foi minha mão, que eu quebrei em 3 lugares, tive que botar parafuso, fiquei 6 meses sem mexer a mão. Seria talvez uma das maiores frustrações da minha vida. Dessa grande pedra no caminho, eu fiz a minha força, porque quando eu voltei a mexer a mão, e a viola foi muito a minha fisioterapia, eu fui então atrás do sonho de viver de música e de ser violeiro. Hoje já se passam 30 anos, eu crio a minha família com as cordas da viola e com a minha música. Olha Tá vendo? só. Se não tivesse acontecido essa frustração, talvez você teria seguido o caminho da educação física e não seria completo, porque você nasceu para música, né? Então, tá vendo? A gente tem que ter essa percepção. Peraí, essa frustração momentânea tá me trazendo o quê? O que eu posso aprender com isso? Esse é o caminho mesmo? Peraí, eu vou ressignificando. Que legal. Né? Isso é Que muito legal. importante. Vou ler mais participação aqui bem rapidinho, gente. Nosso tempo está voando hoje. A Yolanda, tento não ter expectativa para não me frustrar. Põe em Deus a minha esperança. Nada espero do ser humano. É a maneira mais inteligente de viver. O não ter expectativa é bom? Não. Eu também. Isso aí, ela está decepcionada, ela está frustrada, ela continua frustrada, né? Porque uma forma de lidar com a frustração é a fuga, sabe? Eu fujo da expectativa para não me frustrar de novo. Porque toda vez Sabe? que eu crio essa expectativa, ela pode se realizar ou não. Ou não. Sim, mas aí na cabeça dela já não defesa, que é a fuga, para não se frustrar novamente, porque ela já gerou no cérebro dela toda vez que eu tentar eu vou me frustrar, a impotência e a incapacidade. Então, Sabe, ela já se precisa alimentou ressuscitar aí esse sonho, essa expectativa. Totalmente, porque ela é capaz sim, ela pode acreditar no ser humano sim, ela pode acreditar na vida sim. Ah, Cris, eu não lido muito bem com as frustrações. Quando isso me acontece, eu fico bem brava comigo mesma, acabo me isolando, pois fico pensando por que isso aconteceu. Será que o problema sou eu e tal? Um dos motivos que faço terapia, isso me ajuda muito. E é uma atitude normal, né? O que eu fiz? O que deu errado? Pô, foi culpa minha? O que eu não... Sim. Isso também é natural no nosso dia a dia, no que a gente vive, né? Sim, e às vezes a culpa não é nossa mesmo, né?
Já vamos pular para outro tema, ok? Não, pode falar, vamos lá, pode vamos lá. É bom, é bom. Vamos lá. Não, pode concluir, mas a Mas- gente vive com isso. Vive com isso. E como a gente vive com isso, isso faz parte do nosso dia a dia, eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu não sou isso. Eu não sou esse problema. Eu não sou essa decepção. Eu não sou essa frustração. Essa pessoa foi frustrada nesse momento, mas eu não sou isso só. Eu sou algo além disso. Então, o meu todo vai seguir adiante. Sente a frustração. A gente fala, a dor da frustração é comparada à dor do luto. Ela precisa mesmo ser vivida. Então, ok, vive essa dor. Nesse momento de dor é que você vai tirar os maiores aprendizados da sua vida, vai te fortalecer para algo maior que está adiante. E se você paralisar ali, você não vai viver o algo maior que está te esperando ali na frente. Isso é legal. Então, para quem hoje vive esse processo do luto e paralisou, o que eu aprendi com isso? E aí eu começo a dar o passo, porque a frustração é inerente de todo ser humano. Ninguém vai vencer tudo e vencer todas as situações, não é? Sim. Realizar todas as situações. É interessante, Gabi, que a Bíblia tem resposta para um monte de coisa, acho que para tudo na nossa vida, né? Quando ela fala que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, está falando assim, ei, a transformação só vai acontecer através da mentalidade, da mudança de mentalidade, sabe? Então, peraí, ressignifica seus próprios pensamentos sobre aquela situação. Porque às vezes eu foco no problema, na frustração e só não consigo, não posso, não, e fico preso a esse tipo de pensamento. Né? Eu só vou ser transformado a partir do momento que eu mudar os meus pensamentos sobre aquela situação. E aí, então, é um exercício. É um exercício. A gente não consegue fazer sozinho. Assim, tá vivendo e fica no meio dele. Vou agora pensar. Sim. E aí eu vou fazer esse exercício. Isso não sou eu. A própria dor traz isso pra gente. Que legal. A dor traz pra gente a possibilidade de ressignificar mesmo. Se eu continuar lá e fazer de conta que está tudo bem, que nada eu não vou aconteceu. parar para ressignificar e a frustração está ali. Algum momento ela grita, de alguma forma. Agora, eu parei, pensei sobre, alguma transformação vai vir e um fortalecimento vai existir através dessa frustração. Porque se não para, o pensamento toma conta e é só o negativo Acabou. Que vai embora, o automático. Né? Aqui, uma realidade é essa questão do emprego, e a gente pode até falar do trabalho, do emprego e do dinheiro juntos, né? Fala pra gente um pouquinho deles. Esse aqui, eu acho que o dinheiro e até o próprio trabalho mesmo, eu acho interessante, a gente trabalha de uma forma que as pessoas chegam com expectativa muito grande. Né? Eu quero ganhar tanto, mas a gente sempre trabalha dizendo que você tem uma quantidade sua para ganhar, sabe? A gente não pode ser nada mais e nada menos do que o nosso eu é. Freud já dizia, a maior angústia do ser humano é a ausência do seu próprio eu. Se eu não sou eu vou ser uma pessoa frustrada, decepcionada. É a primeira frustração. É a primeira frustração. Então, eu tenho que ser eu. Agora, quando eu tenho uma expectativa, eu quero ganhar 1 milhão por mês. Tá, mas eu tenho estrutura para isso? Eu tenho inteligência para isso? Eu tenho saúde emocional para isso? Sabe? Então, às vezes, a sua satisfação mesmo do seu eu está em ganhar 10 mil por mês. Quando você chegar no 10 mil, você vai, uau, que legal. Então, o nosso trabalho trabalhe o seu eu até chegar à sua satisfação. Chegou na satisfação, ali o seu lugar. Tranquilidade. Eu fico pensando que se a gente escuta muito o coração da gente, que é esse coração um pouco mais do que o órgão físico, a gente começa a caminhar um pouco para esse entendimento. Porque, como você diz, hoje eu trabalho com a viola, uma música de identidade, de raiz, que canta valores de família. Não é uma música só do entretenimento. Eu tenho que saber o meu nicho de mercado e potencializá-lo. E saber que aquilo ali é guardado para mim e da melhor forma possível. Eu a faço e eu vou colher os louros desse meu trabalho. Agora, se eu começo a tocar viola, cantar valores de fé e de família, achando que eu vou ter a grande fazenda, que ele pode até vir se isso vem à tona. Aí vem a frustração. Sim. Porque para mim foi muito importante quando você fala dessa questão do eu e de eu me colocar, e se eu ganho os 10 mil, eu posso ter a mesma satisfação se eu ganhava 1 milhão. Mesma. Porque é eu olhar para o meu coração
e pro meu eu, pro que eu sou. Senão é eternamente viver uma A ilusão. satisfação de ganhar 10 mil é maior do que ganhar 1 milhão. Por quê? Eu estou sendo eu, naturalmente eu. Para eu ganhar 1 milhão, eu estou deixando de ser eu. Eu estou deixando de ter tempo de qualidade com a minha família. Eu estou deixando de ter tempo para mim mesmo. Eu estou deixando de fazer a minha socialização. Enfim, sabe, eu vou deixar de ser eu para ganhar 1 milhão. Sabe, então eu não vou ser feliz ganhando 1 milhão. Passar, eu vou ser às feliz vezes, até por cima de valores que a gente valores tenha. meus, né? E que isso vai atrapalhar a minha vida em saúde emocional, espiritual. E isso né? a gente pode levar para a realidade do trabalho. Do trabalho. O trabalho não pode estar simplesmente atrelado ao dinheiro. Não pode. Porque a sua satisfação, o seu ganho não é só financeiro. O seu ganho também é emocional. Quando você vê uma pessoa sarada através da sua música, curada emocionalmente através da sua Já música. foi o seu salário, vamos dizer assim, né? Já então, foi os nossos essa ganhos gratificação. não podem estar atrelados simples e puramente ao dinheiro, ao valor financeiro. Porque tem outros tantos valores, tanto ou mais importantes do que o dinheiro. E isso a gente pode levar para o trabalho nessa realidade de que eu quero ter esse trabalho, mas muitas vezes para chegar nele eu preciso ir realizando outros trabalhos, né? E trabalhando. Agora, falando isso, me recordei, eu queria muito ser comissária de bordo. Até chegar a ser comissária de bordo, eu precisei de outros trabalhos, precisei fazer uma faculdade, porque ainda não tinha chegado, né? Na época a aviação estava fechada ali, não tinha como contratar, então eu precisei dar aula de inglês para crianças, no mesmo lugar eu fazia a limpeza do lugar, era secretária, fazia pastel de forno para vender, para pagar a faculdade. Sim. Até chegou o dia de que realmente eu fui comissária de bordo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes você almeja um trabalho, mas até chegar nele você precisa dar vários passos. Inúmeras frustrações para chegar nesse lugar. Inúmeras. Né? Mas eu tenho um sonho. Eu tenho um objetivo. Eu não me frustrei. E não preciso matar ninguém para realizar. Não, esse lugar é meu. É meu, está ali reservado para mim. Eu queria perguntar, porque também uma outra posição é se eu não tenho o trabalho dos meus sonhos, aquilo que eu desejava, a maneira como eu me comporto e como eu vivo aquela expressão do trabalho, que pode me identificar enquanto ser humano, modifica tudo. Aí eu vou ser o melhor padeiro, a melhor faxineira, o melhor violeiro, o melhor bancário, o melhor o que for. Porque naquele momento, se aquele trabalho foi o que foi me dado, mudar o meu jeito de me comportar em relação a ele. Legal, legal. Hoje existe, ela é muito atual, a terapia de aceitação e compromisso. Isso nasceu nos Estados Unidos no início de 2000, chegou no Brasil em 2010, 2011. A terapia de aceitação e compromisso é exatamente isso. Espera aí, vamos entender. A vida te deu isso. Imagina, você está... Não sei, em algum momento da sua vida que você acha que, não, para mim é impossível mudar alguma coisa agora. É impossível mesmo. Então, beleza, é isso que existe para você? Tem como você mudar isso? Não tem. Então, peraí, vamos responsabilizar o seu eu para viver essa realidade. Sabe? Vamos trabalhar o seu eu para lidar com essa situação, que é a situação que a vida te ofereceu. Então, tem como, sim, através de mudança de pensamento, de comportamento, viver bem, tranquilamente, de forma saudável, uma situação que não foi a sonhada, que não foi a mais desejada. Viver o hoje. Viver o hoje. A cada dia basta o seu cuidado, eu vivo hoje aquilo que Deus me dá com qualidade. Exatamente. Que legal, gente. E o que me deu hoje é o necessário para mim. É o para agora. É o que eu tenho para hoje. É o que eu preciso para hoje. Gente, vamos para o intervalo, a gente volta já. E a gente vai para o intervalo, eu vou tirando aqui esses dois que nós trabalhamos e a gente volta rapidinho. Estamos de volta hoje falando sobre as frustrações e como superá-las. Um programa muito bom. Você pode rever no Canção Nova Play, porque são tantas informações, né, que a gente pode parar depois, ouvir com calma, se olhar um pouquinho, achar o nosso eu e tantas outras coisas que a gente foi aprendendo aqui. Mas na hora que eu fui tirar o do trabalho, a gente pensou, eu lembrei, né, da realidade dos desempregados, que é essa grande frustração também, que almejam um emprego para sustentar a família. Então a gente pode falar rapidinho sobre isso, Elbert. Sim. Eu acho que é importante a gente falar, a realidade econômica do nosso país hoje, ela tem um índice de desemprego muito, muito grande.
Mas nós sempre trabalhamos com a resiliência, que é a capacidade de superar sempre. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Vamos embora. Fechou uma porta de emprego aqui, que eu sou psicólogo. Não tenho mais possibilidade. Ok, será que um shopping me aceita como vendedor? Porque pela minha habilidade, eu gosto de conversar, eu gosto de socializar, comunicar com pessoas. Opa, então vendedor. Não deu de um jeito, eu vou tentar de outro. Isso é a resiliência. Então, nesse tempo de crise em que nós estamos atravessando, nós precisamos trabalhar a nossa resiliência. Todos nós temos um nível de resiliência dentro de nós. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser externalizada. Tem que colocar isso para fora. Essa força que vem de Deus, eu coloco isso para fora. E diante disso entra também a questão de perceber suas habilidades, né? Porque como eu falei, eu me lembrei, eu sempre gostei de cozinhar, então eu fazia pastel de forno, vendia vendia da esquina de uma amiga, ela colocava o pastel de forno ali, fazia docinho de cajá, que era o que tinha cajá beça lá em casa, fazia com doce de cajá. A amiga levava para o trabalho, vendia para as amigas, fazia arroz doce, aproveitava, fazia o bolo e vendia onde eu estava ali como secretária dando aula, ou seja, temos habilidades e que, no meu caso, me ajudou a pagar minha faculdade. Tá vendo? Então, a gente consegue aí, com as habilidades, com coisas simples, porque se a gente almeja muito alto, a gente vai se frustrando cada vez mais. Então, a gente pode começar com o que a gente tem, como você disse. Com o que a gente é. Com o que a gente é, melhor. E não sente sobre uma crise que impuseram em você. A crise faz de você um desempregado. Espera aí. Em mim pode não acontecer. Eu posso escrever a minha própria história, né? E a minha história não passa por crise. Olha que legal. Tem como existir. Outro ponto de vista, hein? Então, aqui está seu novo sonho. O sonho de ter um emprego aí, quer seja fazendo um brigadeiro, quer seja fazendo bolo. Corre atrás. Corre atrás. Você tem seus dons aí, depois as coisas vão se organizando. A gente explore o seu eu. A gente troca uma sílaba, tira o crise por crie. Vamos criar. Olha, vamos potencializar a nossa criatividade. Isso mesmo. Que todos nós temos, né? Agora, outra expectativa também, às vezes, se torna até frustrações. Eu quero falar aqui, vou até subir aqui para a gente falar deles um pouquinho juntos. Que é o sonho de ter um carro, né? A expectativa aí, não conseguiu aquele carro que queria. E também de fazer uma viagem, eu queria viajar, queria fazer isso e não consigo fazer, e vai gerando essa frustração, algo grande, porque eu não consigo fazer aquilo que eu quero. E aí? Então, sonhe com... o seu sonho, o nosso sonho, ele precisa estar totalmente relacionado com a nossa realidade. Sonho não é fantasia. Ok? Não vamos, nesse momento, imagina eu trabalho e ganho um salário mínimo. E eu vou sonhar com uma BMW azul. Nossa, que linda, essa aqui, sabe? Tá, mas eu trabalho e ganho um salário. Por que eu não começo sonhando com um Palio? Um Palio 2010 que está dentro, talvez, da minha possibilidade. Eu vou dividir, eu vou me planejar, não vou endividar, porque a dívida gera frustração, né? Porque quando eu conseguir o meu Paliozinho cheio de dívida, o Palio não vai ter prazer. Eu não vou ter prazer no Palio, porque ele é pesado para mim. Então, eu trabalho isso, eu sonho baseado na minha realidade. Tá, eu não posso ir agora para a Europa, mas eu posso ir para... Cidade próxima. Para cidade próxima, ali que eu não conheço ainda. Eu vou começar a ir, sabe? Isso eu vou alimentando as minhas possibilidades. Olha, eu fui ali, eu posso, eu consegui. Olha, aí da próxima eu vou mais um pouquinho para ir mais longe. Sou capaz. Quando eu sento na frustração, Já acabou. era. Eu não vou comprar nem o Palio e nunca, jamais vou chegar no BMW. E nem vou viajar para a Europa, para lugar nenhum. Então, eu vou tirar esses dois aqui. Eu quero aproveitar enquanto eu tiro. Tira esse aqui para mim, por favor, Elbert, que aí eu aproveito e leio aqui a participação da Cris. Ela diz assim, que programa maravilhoso hoje, Gabi. Até parei de fazer a faxina só para assistir. Grande aprendizado. Obrigado ao psicólogo pelas palavras de ajuda. Olha que legal, Elbert. Que bom. Um abraço. Que bom. Depois você pode rever no Canção Nova Play também, viu? A Aline falando assim, olha, para mim, a minha frustração é que eu não consegui amamentar nas minhas 2 gravidez, isso dói em mim.
para a mãe também tem esse peso também, essa dor, não é, Elbert? Muito. E ela não consegue não senti-la, ok? Porque é um instinto feminino, materno, a amamentação. Né? Então, ela não vai conseguir mesmo não senti-lo. Mas, mesmo sentindo, continue buscando possibilidades de você ser a melhor mãe daquele momento, mesmo não podendo amamentar. É a terapia de aceitação e compromisso. Ok, a vida, Deus já me permitiu. Meu sonho era esse. Era esse. E continua sendo. Eu gostaria muito de amamentar, que é um instinto materno. Ela não vai acabar com esse sonho, mas ela pode trabalhar esse sonho e ser a melhor mãe, mesmo não amamentando, tanto quanto ela gostaria. Eu vou subir esse daqui, ó, que entra a realidade dos amigos. Quantas vezes nós nos frustramos com os amigos, com as pessoas. Com a própria família, com a né, Gabi? própria família. Aqui a gente pode colocar pessoas também, sim, né? Sim, sim. E às vezes os amigos você considerava amigos e diante de algumas situações você fala, puxa, não eram tão amigos assim, fiquei sozinha. Ou às vezes será que a gente também não projeta, não tem uma pretensão Exatamente. enorme no outro a partir dos nossos anseios? Sempre foi um colega. E eu fiz daquele colega um amigo. Né? Então, foi uma projeção de uma falta que eu tenho de pessoas, mas eu projetei numa pessoa errada. Porque ela nunca me deu esse feedback de amigo mesmo. Então, eu tenho que saber fazer exatamente isso. Peraí, eu preciso de amigo. Que tipo de amigo eu preciso? E que eu nem é que eu quero, também, que né? eu posso ser. Que amigo é essa troca. Né? Então, existe uma troca recíproca mesmo. Eu alimento e estou sendo alimentado nos meus relacionamentos. Então, tem coisas que exigem de nós um afastamento, é saudável. Tem pessoas que nos são tóxicas. Né? Eu estou lá investindo num relacionamento tóxico que o tempo todo está me fazendo mal. Peraí, ressignifica esses relacionamentos. Será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena eu insistir e buscar outras pessoas, outros relacionamentos? Outras amizades, né? E às vezes a amizade está ali do lado, né? Te ajudando todos os dias e você não percebeu que ela estava ali porque estava focando no outro. E você percebeu que a gente faz uma autoanálise, eu não vou julgar o outro. O outro é ruim, o outro... Não, talvez a minha busca que foi errada. Né? Então, eu começo a analisar a mim mesmo e não julgar o outro. E as realidades de frustração até em casa, né? Um com o outro, uma criança quando vê um pai que via de um jeito, depois, quando amadurece, vê que não era tão perfeito quanto via. Exatamente. Gera também essa frustração, mas existe também a aceitação do outro como ele é. Sim, é a ressignificação, né? Peraí, eu pensei que meu pai era assim, mas na realidade ele é assim. Opa, então eu tenho que amar e respeitar e honrar o meu pai assim como ele é. Dessa forma que ele é. Dessa forma. Quem vai concluir, assim, nos ajudar, né, nesse programa hoje, porque hoje é quarta-feira, e falar um pouquinho sobre esse tema é a Djanira. Vamos acompanhar. Como superar as expectativas frustradas? Eu acredito que todos nós queremos a resposta para esta pergunta, porque todos nós passamos por situações onde as nossas expectativas, por uma razão ou outra, acabam sendo frustradas. Eu acredito que um dos primeiros passos que nós deveremos dar neste sentido é questionarmos os nossos pensamentos. Às vezes nós damos atenção demais para coisas que não são assim tão necessárias. Então questionar, vale a pena sofrer tanto por isso? Realmente era isso que eu queria? Será que não existe outra forma de eu chegar ao mesmo objetivo? Questionar os pensamentos. A partir disso, você pode ir dando outros passos para que você possa lidar naturalmente com essa realidade, expectativas frustradas. Eu, por exemplo, me recordo de um fato, aliás de vários, onde tive minhas expectativas frustradas, e um deles é com relação à celebração das bodas, 50 anos de casamento dos meus pais. Era um sonho familiar, né? Nós planejamos e eu particularmente queria muito celebrar este momento com a minha família.
Só que meu pai faleceu antes de completar os 50 anos de casado. E é claro que eu sofri com essa realidade, né? Eu e todos nós sofremos, chorei, me senti desapontada, decepcionada. Porém, eu comecei a fazer uma releitura do acontecimento. E comecei, é claro, com a graça de Deus, e aí entra a oração, que é fundamental para vencer a frustração e tantas outras batalhas da nossa vida, oração. E orando, contemplando a misericórdia de Deus na minha vida, eu fui percebendo que eu tive um bom pai, um excelente pai durante toda a minha vida. E essa gratidão por ter tido um bom pai, ela se tornou superior à dor por não ter celebrado as bodas, entende? Então nós vamos dando mais peso àquilo que é o real. E fui superando e tenho superado. Hoje eu lembro com muito mais gratidão do meu pai do que com dor por não ter celebrado as suas bodas. E eu convido você a fazer essa experiência também. Certamente na sua história existem sinais de frustração, de perda, ou talvez até dor. Mas hoje você pode colocar diante de Deus o seu coração com essa dor e fazer uma releitura contemplando a bondade de Deus, que é Pai, que é bom. Coloque você, a sua história, nas mãos do Pai. Contemple a misericórdia do Pai, porque o seu passado está na misericórdia. Com relação ao seu futuro, não tenha medo de amar, não tenha medo de fazer expectativas, não tenha medo de sonhar, porque o seu futuro está nas mãos misericordiosas da Divina Providência. E Deus pode fazer o melhor para você sempre. O seu presente é agora e você pode fazer a escolha de viver plenamente como um filho, uma filha amada do Pai. Obrigado, Djanira, pelas palavras. A misericórdia de Deus também que nos envolve, né, Elber? Que fantástico. O que ela falou ali é muito interessante. Hoje, estudos comprovam que a oração, a meditação e a gratidão são antídotos do nosso estresse, é tido como medicamento mesmo, remédio para a nossa depressão, ansiedade, insatisfação, que é a frustração e estresse. Então repete para nós, que quem perdeu aí esses três. A gratidão, a oração e a meditação são antídotos, são medicamentos mesmo, produzem um efeito no nosso cérebro como um medicamento para depressão, ansiedade, estresse e frustração. Olha, que remédio barato. A gente trabalha isso no consultório o tempo todo. A gratidão, porque na frustração a gente foca só na situação frustrante que aconteceu, né? Aí a gente esquece todo o contexto que a gente tem. Tá vivo, eu estou respirando, uau, obrigado. Obrigado, vida, obrigado, Deus. Eu tenho oportunidade de tentar de novo. Sabe, eu estou gerando um processo de gratidão no meu cérebro que está gerando hormônios de bem-estar em mim. Sim, já é o remédio. Já é o remédio. Então, sempre, gratidão e oração. Faça isso sempre, porque você vai sair da frustração que você está vivendo através da gratidão. Comece a contemplar as coisas tão belas que existem à sua volta. Às vezes não está nem olhando mais, né? As coisas tão belas que existem dentro de você mesmo, né? Isso nos leva à cura. Então, eu vou aproveitar aqui, já vou tirar esse último e vou pedir para vocês, então, já encerrando o nosso programa hoje maravilhoso, eu repito, para assistir novamente Canção Nova Play, Manhã Viva, você vai lá com a data de hoje, mais à tardinha ele já estará disponível, a gente vai fazer o possível para isso, senão você vai procurando ali, ele vai chegar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, para quem nos acompanhou ao longo desse programa hoje. Gabi, que privilégio estar aqui com vocês, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, muito bom sempre estar aqui. Eu aprendo muito estando aqui. E eu quero dizer para você que, quem sabe ouviu esse programa, né? A menina da faxina, que deixou a faxina para assistir o programa. Quem sabe você está vivendo um momento de frustração, decepção na sua vida. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Jesus falou isso. No mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo.
Sabe o que Jesus estava dizendo? No mundo você vai ter frustração, decepção, as pessoas vão falharem com você vai falhar com as pessoas, mas ei, tem de bom ânimo, sacode a poeira, levanta mais uma vez, prossiga. Existe um potencial dentro de você que te dá a capacidade, a possibilidade de vencer mais essa frustração. Vá adiante. Ai, que lindo! E aqui a gente pode ver que o nosso mural ficou vazio. E às vezes... Todas as frustrações foram resolvidas. Mas a gente entrega também os sonhos, né? Aquilo que ainda que está aqui nesse processo, sonhos para que Deus possa fazer o querer dele também na nossa vida. Existe o nosso eu, aquilo que nós almejamos, existe a vontade de Deus para que a gente vá caminhando aí junto com a vontade de Deus. Obrigado mais uma vez pela presença. E o Chico, eu vou pedir que você deixe sua mensagem em forma de canção. Perfeito. Combinado? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, querida. Prazer te conhecer, Chico. Prazer. Parabéns, que Alegria, fantástico. Programa bom demais. Eu quero seu CD. E eu quero fechar com uma cantiga que é do CD Tempo de Paz, que é esperança, que nunca percamos a esperança. Que lindo. Deus abençoe. Nas cores da minha bandeira, folia de se encantar. Nas cordas dessa viola, o sonho que é de festejar. Seguimos todos unidos numa grande louvação. Humano junto ao divino, no eito de um mutirão. Humano junto ao divino, no eito de um mutirão. Esperança é pedra de ouro no fundo de uma bateia. Ainda hei de ser feliz colhendo o que na vida... cançãonovaplay.com. Assine já!